Olá pessoal, vamos iniciar agora mais uma resolução de atividade da EJA, né? Nossa última atividade, que foi sobre figuras geométricas. Então, essa aula serviu para introduzir as figuras geométricas no nosso estudo, né? Então, essas figuras geométricas recebem esse nome por se tratar de figuras que podem ser desenhadas utilizando elementos geométricos, né, como ponto, reta, plano. Então, esses elementos geométricos, eles são o que caracterizam essas figuras geométricas. Então, como exemplo de figuras geométricas, a gente pode ter algumas que nós conhecemos, né, o triângulo, esfera, quadrados, cubos, entre outros, né? Então, alguns objetos que a gente vê no nosso cotidiano, eles têm esse formato de figuras geométricas por utilizar os elementos geométricos. Inicialmente, a gente pode classificar essas figuras geométricas em dois tipos: figuras planas e figuras espaciais. As figuras planas são aquelas que podem ser desenhadas em uma folha de papel, ou seja, elas estão totalmente contidas em um plano. E isto caracteriza, né, é caracterizado por elas possuírem duas dimensões. Então, elas são chamadas de figuras planas por causa disso, né? Exemplo: triângulo, quadrado, o círculo, né, figuras que são formadas por linhas, né? Então, elas são chamadas de figuras planas. Já as figuras espaciais, elas não podem estar contidas num plano, ou seja, você não consegue ter uma figura espacial dentro de um plano. Pelo próprio nome delas, né? Elas são espaciais porque elas têm 3 dimensões e ocupam lugar no espaço. Então elas vão ter comprimento, altura e largura, né? Então a gente pode desenhar no plano, só que fazendo algumas projeções, né, para dizer que elas vão além daquela região. Exemplo de figuras espaciais: o cubo, a esfera, né, temos também o cone, paralelepípedo. Então, toda figura geométrica possui 3 dimensões que a gente consegue pegar, né, essa é a característica das figuras espaciais, que a gente consegue pegá-la como uma caixa, né, por exemplo. Elas são espaciais, tá bom? Então, inicialmente a gente tem essas definições, né, de figuras geométricas, que se classificam em planas espaciais, e que tem esses elementos da geometria: ponto, reta e plano, certo? Então, após essas definições, a gente tem aqui algumas questões. Dentre as figuras abaixo, quais são as figuras geométricas? Aqui nós temos um tronco de árvore, né, que não é uma figura geométrica. Ele tem um formato cilíndrico, né, que se fosse desenhado aqui um cilindro, aí sim seria uma figura geométrica. Mas como esse objeto ele faz parte da natureza, né, ele não tem aqui definições geométricas, então ele não é uma figura geométrica. Na letra B a gente tem sim uma figura geométrica, um polígono de 6 lados, né, um hexágono. Ele é uma figura plana. E na letra C também uma figura geométrica, é uma esfera, é uma figura geométrica espacial. Ela faz parte, né, dos corpos redondos, né, e é uma figura geométrica espacial. Então, daqui, né, apesar desse tronco ter um formato bem, podemos dizer, regular, mas ele não é figura geométrica por não se ter os elementos geométricos, né? Você não encontra linhas, não encontra formas que a gente define na geometria. A segunda questão é para classificar as figuras geométricas em planas ou espaciais. Planas são aquelas que estão contidas no plano, e espaciais aquelas que não podem estar em um plano. Na letra A a gente tem um retângulo. O retângulo é uma figura plana, certo? Ela tem 4 lados, ângulos de 90 graus, e não é uma figura espacial, porque ela está totalmente contida no plano. A gente, quando desenha um retângulo,
nós podemos visualizar todas as suas características dentro daquele plano. Na letra B a gente tem um cubo, né? Ele não é uma figura plana, apesar de estar desenhado aqui neste plano da tela, né? Mas ele não é plano por causa dessas linhas que dão uma projeção, ou seja, ele é uma figura tridimensional, portanto espacial, certo? Na letra C a gente tem um triângulo, que também é uma figura plana. Tem 3 lados, 3 ângulos e está totalmente contido no plano. Então essa foi a nossa atividade, né, para vocês conhecerem um pouco das características dessas figuras e como elas se classificam. Ok? Então, até a próxima.